E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui, né, uma resposta a um comentário, né, protestante que chegou aqui no canal. O comentário é da seguinte forma, né? A Igreja Católica, né, ensinou o Evangelho, né? Desde quando a Igreja Católica ensina, né, ou ensinou, né, o Evangelho? Veja que falta de conhecimento, né, ou de prestar é uma falta de atenção. Desde quando a Igreja Católica ensina o Evangelho? Desde sempre, né? Desde sempre, desde sua origem, a Igreja Católica ensina o Evangelho. E eu respondi para ele: o Evangelho é ensinamento da Igreja Católica, né? O Evangelho que temos hoje nas mãos, no coração, na mente, né? O Evangelho que o mundo conhece hoje, de nosso Senhor Jesus Cristo, foi ensinado pela Igreja Católica, né? É ensinado, sempre foi ensinado pela Igreja Católica. Se no mundo hoje é citado, né, uma frase do Evangelho, é graças à Igreja Católica. Graças a Deus, sobre todas as coisas, é lógico, né? Mas o testemunho é da Igreja Católica, né? O ensinamento que a gente tem hoje, a gente tem por meio da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O Evangelho que temos hoje veio por meio da Igreja, né? Não tem como negar isso. Então, quando o cidadão não se dá conta disso, aí ele faz o quê? Ele separa a Bíblia da Igreja, né? Separa o Evangelho da Igreja, como se, olha, o Evangelho é uma coisa, a Igreja Católica é outra. A mesma coisa de dizer, olha, Cristo é uma coisa, a Igreja Católica é outra. Ou seja, é próprio, né, das heresias separar, né? E assim por diante. As heresias elas veio, né, para dividir, né, para separar. Portanto, não tem como separar, né, a Igreja da Bíblia, do Evangelho, né? Não tem como separar Cristo da Igreja. Porque o camarada diz, olha, a Igreja Católica nunca ensinou o Evangelho. Desatento, não percebe, né, que o Evangelho que temos hoje, temos por causa da Igreja Católica, né? Só temos o Evangelho hoje por causa da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando Cristo enviou a Igreja, a gente já está cansado de falar, né? Mas a gente não cansa não, né? A gente está sempre falando, né, que Cristo não entregou o Evangelho pronto na mão dos apóstolos e disse, olha, vai ensinar isso aqui que está escrito. Não, Jesus Cristo disse, vai testemunhar aquilo que você viu, aquilo que eu falei, né? Então, os apóstolos, né, foram testemunhar o que Cristo transmitiu, né, a ele. Os apóstolos foram transmitir a outros. E não tinha o Evangelho na mão, escrito, como a gente tem hoje, né? Canonizado, né? Autêntico. Como a gente sabe que o Evangelho que a gente está com ele hoje nas mãos, né, é autêntico, é verdadeiro? Se Cristo, né, não entregou um Evangelho escrito nas mãos dos apóstolos. Isso é fato, né? Só depois de 20 anos, por volta de 20 anos, é que vai ser escrito, né, os Evangelhos, né? Vai ser escrito, né, o testemunho de Cristo. Então, veja, né, vai ser escrito depois. Então Cristo não deixou pronto. E nem mesmo os apóstolos, né, ao morrer o último apóstolo, ele deixou também, ficou também uma coisa definida, um evangelho autêntico, definido como a gente tem hoje. Por quê? Porque surgiram muitas heresias, muitos escritos, então a igreja vai travar numa batalha em torno de canonizar o que temos hoje, canonizar, né, o evangelho que temos hoje. Tudo que temos hoje escrito no Novo Testamento, né, sobretudo no Novo Testamento, né, o Evangelho, a essência da pregação cristã, veio de testemunho da igreja, né? Jesus Cristo, nenhum de nós dessa geração, né, conheceu Jesus Cristo pessoalmente, pegou na mão de Jesus Cristo, conversou com ele, andou com ele, né? Não, tudo que temos de Jesus Cristo, temos o testemunho de outras pessoas. Os apóstolos foram os primeiros, né? As testemunhas oculares. E eles transmitiram aquilo que eles
viram de Cristo, transmitiram para seus, né, sucessores, formaram homens, né, que lhe sucedessem no seu, né, ministério, para continuar como pastor, né, do rebanho de Cristo. A gente vê isso nas Sagradas Escrituras. Então, os discípulos, né, os primeiros apóstolos, eles constituíram, eles formaram vários homens, né, que tinham capacidade de lhe suceder quando eles morressem. A gente tem esse testemunho desses primeiros, né, pais da igreja. Então, de Cristo passou para os apóstolos e dos apóstolos passou para esses homens, né, preparados pelos próprios apóstolos. E assim chegou até nós. Então, né, como dizer que a igreja não ensinou e nem ensina o evangelho? Se o evangelho que a gente tem hoje, a gente recebeu da igreja, a gente não recebeu do próprio Cristo. A gente sabe que é do próprio Cristo, a gente crê porque a gente está crendo no testemunho de outros, né? A gente está crendo, né, em Jesus Cristo por causa do testemunho de outros. E é muito bonito isso aí. Jesus Cristo, na oração sacerdotal lá em João 17, ele vai dizer: Pai, eu rogo não somente por eles, ou seja, se referindo aos apóstolos, né, que estavam ali presente com ele. Eu não rogo somente por eles, mas por aqueles que vão crer em mim por causa do testemunho deles. Rogo também por aqueles que vão crer em mim por causa do testemunho deles. Ou seja, olha que coisa bonita. Então, Jesus orou por mim, por você que crê nele, sem ter visto, sem ter tocado nele, mas está crendo por causa do testemunho de outras pessoas. Isso é que é a evangelização. Então o camarada dizer: olha, a Igreja Católica nunca ensinou o evangelho. E de onde? E você acha que essa fé que você tem no evangelho veio de onde? Você conversou com Cristo pessoalmente? Ele foi na sua casa pessoalmente? Não, né? Quem foi a igreja. Foi, né, as testemunhas. Foram passando de um para o outro, né? Veio da igreja. E quem rompe com esse laço com a igreja, perde, né, esse vínculo com a igreja mãe, como disse o apóstolo Paulo, né? Sem a igreja, a corrida é em vão. Confira lá em Gálatas 2, no versículo 2. Ele vai dizer, né? Ele foi conversar com os líderes da igreja, porque ele entendeu, né? Foi revelado a ele que sem a igreja, a corrida era em vão. Então, meu irmão, sem essa conversa fiada de dizer que a igreja não ensina, porque todo o ensinamento que você tem de Cristo, mesmo que mesmo que você não está em comunhão plena com a igreja de Cristo, mas o que você tem, você recebeu dela. Então, não seja ingrato, né? Não seja ingrato de achar que a igreja não ensina. Porque todo o ensinamento que você tem de Cristo, põe na sua cabeça que isso aí não caiu do céu. Isso aí veio através da Igreja Católica Apostólica Romana. Se lá no século XVI o protestantismo, né, fez uma rebelião contra a igreja, o relampejo de verdade que tem no protestantismo veio da Igreja Católica Apostólica Romana. Então não seja ingrato, né? Não seja ingrato e dizer que a igreja não ensinou. Porque o ensinamento que você tem, repito, né, mesmo que mutilado, mesmo que você não esteja em comunhão plena com a igreja, mas o que você tem, você recebeu dela. Então não seja, né, um filho ingrato. Reconheça que o ensinamento que você tem, você recebeu das mãos da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja de Cristo, da única Igreja de Cristo. E quando você entender isso, vai ser um grande passo para você voltar à plena comunhão com a Igreja de Cristo. A plena comunhão com a Igreja Mãe. Porque daí você não vai ter mais motivo para ficar aí fora da Igreja de Cristo. Ficar aí nas seitas, né? Fora da comunhão plena da Igreja Mãe. Fora da Eucaristia, que é essencial para a nossa salvação. Então, meu amigo, né? Tá aqui respondido o seu comentário e você achar que a igreja nunca ensinou o evangelho. Você que nunca percebeu, você que é ingrato, porque o evangelho que você tem é ensinamento da igreja, não veio diretamente, você não recebeu pessoalmente de Cristo, você recebeu de outros. Se você está crendo, né, você está crendo no testemunho de outras pessoas, porque você mesmo nunca viu Cristo, né, pessoalmente. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.